Olá, muito bem-vindo a essa live. Nessa série de lives que eu faço aqui no Instagram, eu sempre trago um tema principal, um tema específico para falar, mas também depois eu respondo a todo mundo aí que entra ao vivo comigo, que me faz perguntas aqui durante a live, tá? Então, se você está vendo essa live repetida, se você está vendo esse vídeo gravado no YouTube ou no Facebook, me acompanha no Instagram, @investidoruberoficial, que aí é sempre para você poder participar e ficar sabendo quando eu entrar ao vivo, tá bom? E também para você poder vir e fazer aqui suas perguntas para que eu possa responder aqui também ao vivo, tá? Mas caso você venha no meu Instagram e eu não estiver fazendo a live, você queira falar comigo, é o melhor local também para você falar diretamente comigo através do direct, tá? Então, se você tem alguma dúvida, quer conversar comigo, quer falar qualquer coisa, me manda um direct que eu respondo todos os directs que eu recebo, beleza? Então, bem-vindo aí a todo mundo que já está entrando. Fala, Douglas, bom dia, beleza? Pessoal, quem quiser aí fazer pergunta, fica à vontade aí, tá bom? Que eu vou responder a todo mundo aí, tá? Então, seguinte, o tema que eu trouxe hoje aqui, que principalmente eu pego esses temas lá do YouTube, onde eu vejo as perguntas que eu recebo, é o seguinte: e se um motorista bater com o meu carro, Então vamos dizer, você alugou o seu carro e aí o motorista vai lá e colide com um outro veículo, O que fazer? Tá? E aí eu separei alguns pontos importantes sobre esse assunto. Tá? O primeiro ponto que eu separei é o seguinte: o que é importante para você ficar tranquilo caso isso venha a acontecer, caso o motorista venha a colidir com o seu carro? A primeira coisa é que você tenha um seguro correto, porque aí, caso, por exemplo, essa batida seja uma batida mais grave, seja uma perda total, por exemplo, o seu seguro vai indenizar você nessa situação, tá? Então, vamos dizer que o motorista foi lá, pegou a estrada, acabou acontecendo um acidente, o carro bateu, o airbag abriu e perda total no carro, tá? Você tendo o seguro correto, não tem problema nenhum, você está protegido, o seguro vai lá e vai te indenizar por esse acontecido aí, tá? Então, é importante. E por que eu estou falando do seguro correto, Porque não adianta nada também você ter seguro, mas o seguro não servir para esse investimento. Então, por exemplo, você tem um seguro tradicional, e você não avisa que você vai alugar o seu carro, e aí quando acontece um acidente, tem uma perda total, por exemplo, o seu seguro nega a indenização, Então, por isso que é importante você ter ali uma associação, que é o que é específico para esse investimento, e também uma associação boa, não é qualquer associação, tá? Para que justamente caso esse tipo de coisa aconteça, você está protegido ali e não tem problema nenhum, tá bom? Esse é o primeiro caso, Agora, um outro ponto que eu separei, que também é importante que você tenha, e saiba usar da forma correta para esse tipo de coisa, caso o seu carro venha a colidir em algum momento, é a caução, Então você tem sempre que ter a caução, tá? E também saber usar a sua caução, Por quê? Porque se você tiver caução e o seu carro bater, você tem pelo menos ali um valor que vai garantir ali um mínimo de conserto no seu carro. Então, por exemplo, eu cobro normalmente R$1.000 de caução, tá? E aí, se o motorista bate o meu carro e não é uma perda total, ele amassa, por exemplo, o para-choque, eu tenho ali garantidos R$1.000 que eu vou poder usar para consertar o meu carro sem tirar dinheiro do meu bolso, Então é importante você ter a caução para isso, e também é importante você saber usar essa caução, porque não adianta nada também você cobrar uma caução ali de R$1.000, por exemplo, e aí o motorista vai criando dívida, vai atrasando o pagamento, vai recebendo multa, e você não controla essa caução e acaba perdendo ali esse valor que você teria como essa segurança, Então, não basta só ter a caução, mas também tem que saber administrar esse valor e saber usar esse valor corretamente para caso venha acontecer alguma coisa desse tipo, caso o seu carro venha a colidir
você tenha justamente essa proteção e que seja uma proteção efetiva. Tá bom? Pessoal, já vi que tem pergunta aqui. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade aí, tá? Vou responder a todo mundo. Só vou continuar aqui para não perder a ideia, mas aí assim que eu já fechar essa ideia, eu já respondo as perguntas aí de todo mundo que quiser perguntar algo, tá bom? Beleza, então esse foi o segundo ponto que é importante, né, que você tenha alinhado para caso o seu carro em algum momento venha a colidir. O terceiro ponto é o seguinte, que o seu seguro também cubra, né, a sua associação cubra danos a terceiros, tá? Por quê? Porque o dano a terceiro é importantíssimo, porque caso o seu carro bata, né, no carro de uma outra pessoa, o prejuízo não vai ser só no seu carro, né, vai ser o prejuízo no carro de uma outra pessoa também, de um terceiro. Então é importante que você tenha um valor ali para que você possa cobrir o seu carro, né, que é a caução e o seu seguro, mas também que cubra o valor dessa outra pessoa, porque se for culpa do motorista, quem vai ter que pagar, né, no final das contas é o motorista, mas de repente quem vai ter que pagar de imediato, caso o motorista não tenha, é você, tá? Então, por isso que é importante que tenha um seguro que cubra dano a terceiro, porque se isso acontecer, o seguro que vai pagar. Você está protegido, você não vai ter que gastar dinheiro nenhum para cobrir o valor desse reparo do carro da outra pessoa. Tá? Então, por exemplo, se você está lá, você alugou seu carro para o motorista, né, e aí o motorista acabou colidindo na traseira de um outro carro. Né? Você vai usar a sua caução ali para pagar o seu prejuízo ali do conserto do seu carro, e do carro do terceiro, né, vamos dizer que o motorista não tem aquele valor para consertar, mas você tem um seguro ali que tem a indenização, né, de danos a terceiros. E aí você vai lá, aciona o seguro vai lá e conserta o carro. Você não teve gasto nenhum com esse ocorrido, tá bom? Então, por isso que é importante também que você tenha um seguro no seu carro que tenha danos, que cubra, né, danos a terceiros, para você conseguir também resolver aí esse tipo de situação mais tranquilamente. Beleza? Bem-vindo aí, pessoal que está chegando. Estou vendo aqui o pessoal mandando joinha, mandando pergunta. Isso aí, fiquem à vontade aí que já eu vou responder perguntas de todo mundo aí, tá bom? Bom, o quarto ponto, que é importante também para você ficar tranquilo, caso essa questão, né, da batida venha a acontecer, é o seguinte: é bom também que você tenha um mecânico de confiança. Tá? E por que você tem um mecânico de confiança? Porque se o carro bater, você vai precisar consertar. E para você consertar, você tem que levar numa oficina mecânica. Tá? E se você levar em qualquer oficina mecânica, de repente você pode pagar caro pela mão de obra, ou então de repente pode demorar para fazer o serviço para você. Se você já tem lá o seu mecânico de confiança, se ele já sabe que você aluga esse carro, caso isso venha acontecer, você vai mandar para ele, ele vai lá fazer o serviço para você, um serviço que você já sabe o valor mais ou menos que vai ser cobrado, você sabe que ele vai fazer um serviço rápido também, e você vai conseguir botar esse carro aí para alugar mais rápido e voltar a fazer dinheiro com esse carro também o mais rápido possível, né? Então, ter um mecânico de confiança é muito importante. Agora, eu sei que nem todo mundo tem um mecânico de confiança, tá? Mas não tem mistério para você conseguir um mecânico de confiança, não. O que você tem que fazer é, primeiro, ver no seu ciclo ali mais próximo, por exemplo, seu pai, seu irmão, qualquer pessoa ali da sua família ou amigos mais próximos, e se você não conhecer nenhum mecânico, você chega para essas pessoas e fala assim: cara, deixa eu te perguntar, você conhece algum mecânico bom aí, barato, que você já usa há algum tempo? Alguém provavelmente nesse seu ciclo vai conhecer. E aí você vai lá, ele vai te indicar com o mecânico, você vai lá na oficina, conversa com o mecânico, explica o investimento que você tem, fala para ele que se é possível dar um pouquinho mais de agilidade, etc. Que você sempre vai fechar com ele, né? Vai sempre mandar o carro para ele quando precisar. E aí pronto, assim você cria um mecânico ali, né, entre aspas, de confiança. Tá bom? Essa é a forma mais fácil de você fechar, e é importante porque nesse tipo de situação em que o carro tem que ser consertado, é importante que você tenha agilidade, né? Porque o seu carro parado, ele não vai estar fazendo dinheiro, né? Ele só vai estar fazendo dinheiro se ele estiver alugado, beleza? Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, que é importante também nessa questão de se o motorista bater com o carro, né, é que você
tenha comprado o carro certo para esse investimento. É isso que é o importante de você, antes mesmo de entrar no negócio, você já se planejar, você já fazer um negócio direito, já fazer o negócio da melhor forma possível. Por quê? Porque a gente vê nessa situação, né, o carro já está alugado, já está rodando, você já preparou, já selecionou o motorista, já fez tudo certinho, e aí agora aconteceu um ocorrido que é a batida do carro. Só que lá atrás, se você comprou um carro que tenha peças mais baratas, né? Por exemplo, você comprou um carro da Fiat ou da Volkswagen, né? Você não vai gastar muito dinheiro no reparo agora desse carro. Então vi como uma coisa lá de trás, até antes de você comprar o carro e para botar ele para alugar, vai influenciar agora quando o seu carro já está alugado. Por isso que é importante começar já esse investimento com um carro certo, um carro que tenha peças baratas. Por exemplo, se você botar um C3, da Citroën, por exemplo, apesar de ser um carro barato, mas a manutenção, as peças não são tão baratas assim, tá? Então você vai gastar um pouco mais. Por exemplo, o Nissan, né, o Nissan March também, por exemplo, você vai gastar mais do que, por exemplo, fosse o Uno, né? Então, é importante que você, até antes de entrar no investimento, você já entre da melhor forma possível, porque isso vai influenciar durante aí a sua locação, tá bom? Então, esses 5 pontos que eu achei os pontos mais importantes aí, que você já tem que ter alinhado para você já ficar tranquilo caso isso venha a acontecer, né, você alugar o seu carro e o motorista bater de repente com o seu carro, colidir, tá? Isso faz parte, não tem problema nenhum, tá? Não tem grande mistério, a questão é você conseguir e já estar preparado para resolver mais rápido e da melhor forma possível, beleza? Agora deixa eu ver aqui as perguntas que o pessoal fez. Quem tiver pergunta, pessoal, pode ficar à vontade aí, tá? Que eu vou tentar responder todo mundo. Então vamos lá, deixa eu ver, deixa eu subir aqui. O Wellington falou, bom dia, qual geração de GNV utilizada nos seus veículos? Wellington, eu uso sempre geração 3, tá? Por quê? Porque primeiro é mais barato, né, geração 3 do que geração 5. O geração 3 do GNV tem uma manutenção muito mais fácil de fazer, a manutenção do geração 5 é mais complexa de se fazer. Tá? Cara, na prática os dois funcionam, tá? O geração 3, a diferença que eu senti, porque eu já botei geração 5 também, né? O geração 3, a diferença que eu já senti é o seguinte: no início, quando você acabou de instalar o GNV, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para regular ali o GNV até que ficar certinho, redondinho, para que o carro funcione. Tá? Então, essa é a diferença maior. A geração 5 que eu botei, ele botou, funcionou certinho e pronto, já continuou. Agora a geração 3 normalmente dá um trabalho no início, até você conseguir regular, né, e deixar isso bem, o carro bem regulado ali com o GNV, mas, cara, você regulando e trocando sempre, né, quando for botar GNV, a vela, cabo de vela, às vezes a bobina também, para que o GNV funcione corretamente, né? Cara, vai funcionar certinho, não tem problema nenhum, e eu não vejo necessidade de você investir mais no geração 5, tá? Acho desnecessário, até porque também isso não vai influenciar muito depois quando você for vender o carro, né? Um carro que tem GNV geração 5 não vai ser mais valorizado na prática por um carro que tem um GNV geração 3, né? Então você está investindo um valor a mais ali que provavelmente não vai voltar, tá bom? Então deixa eu ver as outras perguntas aqui. O Kojiro perguntou o seguinte: você faz mentoria para esse investimento? Kojiro, sim, tá? Na verdade é um programa de acompanhamento, tá? Que é o programa Investidor Uber, né? Onde eu acompanho você desde o início, até se você não tiver um carro ainda, eu te ajudo a comprar o melhor carro para esse investimento, até depois, quando você já tem 1, ou 5, ou 10, 15, 20 carros alugados aí, eu continuo te acompanhando para que você continue tendo uma locação profissional, né? Segura e, em consequência, lucrativa, né? E nesse programa eu também forneço toda a documentação necessária, o contrato, checklist, tem um grupo fechado, exclusivo de investidores, enfim. Mas agora, atualmente, as inscrições para o programa Investidor Uber estão fechadas, tá? Mas no início de abril eu vou abrir mais algumas vagas para uma nova turma, né? E para que você fique por dentro e possa participar, você tem que entrar no site investidoruber.com.br e lá vai ter uma lista de espera.
tá? Quem tiver nessa lista vai ter preferência também aí assim que eu abrir essa nova turma, essas novas vagas, tá? Então entra lá, investidoruber.com.br e se cadastra lá para você ficar por dentro aí, beleza? Fernando perguntou o seguinte: qual rastreador você usa? Fernando, eu uso o rastreador, cara. O importante você saber é o seguinte, que o rastreador ele tem duas funções, na verdade, que são fundamentais, né, para esse investimento. A primeira é a função de rastreio mesmo, né, que você vai ter o rastreador no seu carro, aí vai ter um aplicativo, né, no seu celular, e aí pelo aplicativo você vai poder acompanhar aonde está o seu carro em tempo real, você vai poder acompanhar qual velocidade que ele está, que horas ele ficou ligado, que horas está desligado, você vai poder delimitar uma cerca virtual. O que é isso? Por exemplo, eu não quero que o carro saia do estado do Rio de Janeiro, então eu vou delimitar uma cerca no estado do estado do Rio de Janeiro, e se o carro sair dessa cerca que eu delimitei no aplicativo, eu vou ser notificado imediatamente, então eu vou ter esse controle, tá? E isso é importantíssimo para esse negócio, mas não só isso, o rastreador tem que ter também um bloqueador, né, que é a função de bloqueio. E o que é isso? É a função nesse mesmo aplicativo, eu apertar um botão e aí o meu carro parar e não ligar até que eu aperte novamente esse botão. Essa é a função de bloqueio, tá? E o rastreador que você escolher tem que ter essas duas funções. Mas essa função de bloqueio também, você tem que ter acesso a ela, acesso imediato a ela, porque não adianta nada ter a função de bloqueio ali, o rastreador, mas você não poder bloquear o carro na hora que você quer. De repente você tem que ligar para uma central com um boletim de ocorrência para poder, entendeu? Aí não adianta nada, né? Você vai bloquear depois de o carro já foi embora, enfim. O ideal é que você mesmo tenha acesso a esse bloqueio, tá? Então é isso que é importante na hora de você escolher o seu rastreador, tá bom? E vamos ver aqui agora, o Leonardo falou o seguinte: gostaria de saber em relação à despesa, tudo que... Calma aí, eu acho que eu pulei... Ah não, tá certo. Tudo que trocar... Leonardo, mas como assim? Tudo que trocar... Como assim exatamente? Eu não entendi muito bem, tá? Mas enfim, as despesas fixas que eu tenho, né, mensalmente são o seguro, né? Eu pago 179 de seguro por mês, tem o rastreador que é 59, né, 60 reais, né? E mais ou menos em média eu boto uns 200 reais aí de manutenção, tá? Normalmente é menos, às vezes é mais, mas a média que eu fiz ficou em 200 reais, tá? Então se eu alugar, normalmente fica 500 juntando tudo, tá? Então se eu alugo meu carro a 500 reais por semana, né, eu tenho, entra líquido 2.000 reais por mês, mais entra bruto 2.000 reais por mês e líquido fica em torno de 1.500 por mês, tá bom? Aí o Leonardo perguntou o seguinte: troca de óleo é a metade também? Você divide? Sim, tá? Eu divido a troca de óleo também, normalmente. Tudo que é manutenção do carro eu divido, mas você tem que entender que tem uma diferença, né, nessa questão da manutenção. Por exemplo, o óleo, o filtro, eles não influenciam no objetivo principal da manutenção dividida, né? O objetivo principal da manutenção dividida não é a questão financeira do negócio. O objetivo principal é fazer com que o motorista cuide bem do seu carro, tá? Então o óleo e o filtro de óleo influencia diretamente nisso? Não. Tá, agora, o que influencia? A suspensão, por exemplo. Por quê? Porque se o motorista pega o meu carro e vai lá e passa num buraco rápido e não quebra a mola rápido, não está nem aí, e por causa disso dê problema na suspensão, né, e a manutenção for dividida, ele vai ter que tirar dinheiro do bolso dele para arcar com esse valor desse prejuízo com a manutenção. Tá? Então ele vai pensar duas vezes antes de passar num buraco ou passar num quebra-mola. Tá? Então esse tipo de manutenção, como eu dei o exemplo da suspensão, você não deve abrir mão na hora de dividir. Agora, essa do óleo, do filtro de óleo, aí não tem problema, aí você pode decidir, ou então você pode começar cobrando, e se o motorista pagar sempre em dia, cuidar bem do seu carro, você pode abrir mão dessa divisão, você mesmo pode arcar com o valor total. Tá? Então tem essa diferença aí que é importante entender também, tá? Da manutenção. Vamos lá, o Paulo Vitor perguntou o seguinte: é uma boa alugar o carro para amigo ou deve excluir essa possibilidade?
Paulo, eu até gravei um vídeo hoje que deve sair na semana que vem sobre esse assunto, né? Não esse assunto específico, mas eu abordei esse tema. E que é o que eu falei nesse vídeo? Eu falei que, cara, não é bom alugar para amigo não, tá? Você tem a ilusão de que é mais seguro, vai ser melhor para você, mas na verdade não vai, porque é o seguinte, você alugando para o seu amigo, você de certa forma pode acabar tendo um vínculo, né, um vínculo de intimidade com essa pessoa, e isso pode prejudicar a sua tomada de decisão no negócio, né, no seu investimento. Como por exemplo, imagina que você alugou aí para um amigão seu de infância, né, e aí passou a primeira semana, seu amigo não pagou, passou a segunda semana, seu amigo também não pagou, e aí você cobra ele e fala assim, cara, olha só, desculpa, mas pô, te aluguei o carro, você não pagou, cara, preciso do meu carro de volta aí, porque você não está cumprindo o que você prometeu comigo, né? Aí esse amigo chega para você e fala assim, não, cara, pô, peraí, me perdoe, é que, na verdade, cara, eu não estou conseguindo pagar minha conta de luz, nem o condomínio, estou quase sendo despejado de casa, pô, o colégio da minha filha está atrasado, pô, estou passando uma situação muito ruim, pô, lembra aquela vez que você estava também numa situação difícil, cara, eu fui lá e te ajudei, pô, agora chegou a hora aí de você também me ajudar. O que você vai fazer nessa situação? O que você faria nessa situação? Você vai conseguir chegar e falar assim, não, nada a ver, negócio é negócio, e tchau, me dá aqui meu carro? Entendeu? Se você for uma pessoa que consiga fazer isso, né, consiga separar as coisas dessa forma, tudo bem, né? Você vai criar uma situação chata, provavelmente vai abalar a sua amizade, né, mas você vai até resolver. Mas a maioria das pessoas, né, vai acabar tomando a decisão de deixar o carro com o motorista, e aí, cara, o seu negócio vai estar correndo um grande risco e você vai estar tendo uma chance muito alta de ter um prejuízo grande nesse investimento, tá? Então, por isso que eu não gosto de misturar, né, amizade com negócio, porque isso pode acabar influenciando numa decisão que você tinha que tomar e acaba não tomando por causa desse vínculo que você tem, né? E aí você pode acabar tendo um prejuízo que você facilmente poderia evitar se você tivesse tomado aquela decisão que você precisaria tomar naquele momento, beleza? Então por isso que eu não gosto, e eu particularmente não alugo para conhecido, né? Não é uma forma mais segura também, você tem várias formas de se proteger nesse investimento, não acho necessário e também não acho bom para o investimento não, beleza, Paulo Vitor? Cenobrega perguntou o seguinte, o contrato de locação é complexo? Não, complexo não é não, tá? Ele tem que ser completo, né? Ele tem que ser duas coisas, o contrato de locação. Primeiro, ele tem que ser feito por um advogado, para que ele seja feito de acordo com a lei e não tenha cláusulas abusivas, né? Que se você precisar ir a juízo com esse contrato e tiver cláusula que não esteja de acordo com a lei, que seja abusiva, o juiz ou vai ignorar essas cláusulas, então você acha que está protegido e na verdade não está, ou ele, pior, pode interpretar em favor até do motorista. Então você pode achar que está com uma cláusula ali que está te protegendo, que está com uma arma, mas na verdade você está entregando ali uma arma na mão do motorista, tá? Então o contrato tem que ser feito por advogado, porque o advogado tem o conhecimento ali da lei, ele sabe o que é legal, o que não é, o que é abusivo e o que não é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o contrato não basta ser só feito por advogado. O contrato tem que ser específico para esse investimento. Então não adianta nada o advogado fazer um contrato de locação de imóvel, por exemplo, de acordo com a lei, tudo certinho, e você usar isso para alugar o seu carro, porque caso você precise ali, não vai ter nenhuma cláusula que resolva algum problema que possa acontecer. Então o contrato não vai servir de absolutamente nada, né? Então essa é a importância do contrato. Agora, complexo não. Tá? Complexo ele não é, vão ser cláusulas ali que você vai ler, né? Se for um contrato bem feito, né? Vão ser cláusulas ali que você vai ler e você vai entender, mas ele vai ser bem amarrado e bem específico para esse tipo de investimento que é de locação de carro, beleza? Paulo Vitor perguntou o seguinte, qual a melhor maneira de achar um locatário, onde eu encontro? Cara, a melhor forma de você achar um motorista, né, é você anunciar o seu carro na OLX. Tá? Você vai lá na OLX, que é o principal lugar, né, onde os motoristas estão procurando. Você vai lá em serviços, outros,
e anuncia seu carro, tira uma foto boa do seu carro, vai lá no anúncio, você bota ali os benefícios do seu carro, né? Porque o objetivo do anúncio é você atrair o motorista, né? Então você vai lá, vai botar lá manutenção em dia, carro pronto para dirigir, ar-condicionado gelando, bota os pontos positivos do seu carro, e aí quando ele entrar em contato com você, aí sim você entra mais a fundo nas questões da locação, né, sobre o contrato, etc., sobre as cláusulas do contrato, enfim, sobre esses outros pontos, beleza? Mas é na OLX, tá? Isso, e vai servir também para você testar, né? Ver se aí onde você mora você consegue alugar o seu carro com manutenção dividida. Já te adianto que consegue, isso depende mais do valor que você está cobrando. Você vai sentir ali o valor, você vai saber se precisa de GNV ou não. Tá? Então anunciar o carro é o primeiro passo, tá? É o passo mais importante e que te dá mais retorno real sobre o investimento, beleza? Vamos lá, seguindo aqui, ver se tem mais alguma pergunta. O DGS Tomás falou: fala Rafael, fala, beleza, cara? Tá sempre aí nas lives. Leonardo também mandou um joinha, também tá nas lives sempre aí. DGS, mas já estou no terceiro carro. Pô, maravilha, cara, excelente, muito bom. Parabéns aí, cara, pela sua alocação, por seus carros alugados aí. Espero que eu esteja te ajudando de alguma forma. Muito bom, cara, muito bom mesmo, parabéns. Luiz falou o seguinte: Luiz Felipe, bom dia. Rafael, se eu alugo um carro para o motorista com a manutenção feita e ele me entrega o carro depois de 2 meses e não precisou da manutenção corretiva e a manutenção preventiva, quando faço... Deixa eu ver aqui, continua. Em qual período eu faço a manutenção preventiva com o motorista? Na entrega? Não, é o seguinte, ó, tem manutenção que é mês a mês, né? Ou de 2 em 2 meses, que é, por exemplo, óleo, filtro de ar, né? Tem manutenções que demoram menos, como por exemplo pastilha de freio. Então, algumas manutenções você vai fazendo enquanto isso vai acontecendo. Agora, se você entregou seu carro 100% para o motorista e ele devolveu, e algumas manutenções, por exemplo, a pastilha de freio não deu tempo ainda de fazer, você pode cobrar um valor proporcional, né? Você pode ver lá, leva no mecânico, vê como é que está o desgaste da pastilha e cobra ali um valor proporcional por isso, tá bom? Que aí você não vai perder, né, sempre dinheiro com essas peças que demoram mais a acontecer, e é uma coisa que fica mais justa, né? Agora, óleo, filtro de ar, como são coisas rápidas que toda hora praticamente você tem que fazer mesmo no carro para que você mantenha uma vida útil boa, né? No seu carro você vai fazendo, tá? Conforme for acontecendo, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. O Leonardo falou o seguinte: muito obrigado pelas dicas. Valeu, Leonardo. Obrigado aí também por comparecer na live, perguntar aí, participar, tá bom? Valeu. O DGS Tomás falou o seguinte: você libera um motorista locatário para fazer viagem longa para outro estado? DGS, é o seguinte, esse assunto, cara, sobre liberar um motorista para fazer viagem para outro estado, ó, na regra não tem problema nenhum, tá? Porém, você tem que saber que tem implicações quando você libera, tá? Tem algumas coisas podem acontecer e você tem que estar ciente quanto a isso. A principal, na verdade são 3 que são principais, né? A primeira seria o seguinte: se o motorista vai lá, sai do estado, né? Do seu estado, por exemplo, e aí o seu carro dá algum defeito mecânico fora do seu estado, né? O seu seguro provavelmente tem um limite em que o reboque vai poder te socorrer. Então, de repente, como seu carro está longe, o reboque não vai até lá, ou então você vai ter que usar 2 limites de reboque para que o seu carro seja socorrido, tá? Você tem que estar ciente que isso pode acontecer. Um outro ponto também que você tem que saber, né, antes de você permitir que ele saia do estado, é o seguinte: é que ele pode tomar multa também de um outro órgão que de repente você não pegou ali o formulário de real infrator, tá? Então pode também te dar esse trabalho extra de ter que resolver multa de um órgão de outro estado, né? Então é importante você saber que isso pode ocorrer. E o terceiro ponto que você tem que saber também antes de você liberar o motorista para sair do estado com o seu carro é você saber que se ele foi lá para outro estado, estacionou num lugar proibido e o carro foi rebocado lá, ele vai para o pátio de lá, tá? Então você pode ter que fazer essa viagem também e ir lá buscar o carro num pátio de um outro
estado, né? Então isso pode te dar um trabalhão também, tá? Agora, tudo bem que você pode até, na maioria dos pátios, fazer uma procuração, tá, simples, e reconhecer essa procuração lá em cartório, e o próprio motorista pode ir lá e tirar o carro para você sem você precisar ir, mas para isso você tem que ter essa procuração, saber fazer essa procuração, tá? E também eu não sei se são todos os pátios que aceitam isso, tá? Agora, você tem que saber esses pontos para você poder tomar uma decisão consciente se você libera ou não o carro para que o motorista saia do estado, tá? Você pode liberar, não tem problema nenhum, mas fique ciente dessas questões aí, beleza? E o DGS Tomás perguntou o seguinte: você tem Corsa Classic alugado? Não, atualmente não tenho, mas já tive, tá? Já aluguei o Classic. Cara, fazendo um resumo do Classic aqui, é um carro bom, um carro muito bom, as peças são baratas, né? Um carro econômico, peça muito fácil de achar também, um carro barato, né? É um carro que é sedã, né? Eu acho que é o sedã mais barato que tem, se eu não me engano, dentro dos viáveis, né? Para esse investimento. Então, é um carro muito bom. A única questão dele é que ele é um carro que eu particularmente achei um pouco feio, né? Principalmente o acabamento interior dele, e é um carro que não é muito confortável também, tá? Então eu tive algumas reclamações por parte dos motoristas, mas assim, foi um carro que eu aluguei e que me gerou lucro de qualquer forma, tá? Então se você tem um carro, esse Classic, né, ou se você quer comprar, tá com uma oportunidade boa de comprar, não vejo grandes problemas em você comprar e botar ele para alugar não, tá? Teve esse detalhe só das reclamações, mas é um carro que me deu dinheiro, me deu lucro aí de qualquer forma, beleza? O Robson perguntou o seguinte: o Renault Kwid é bom para alugar? O Renault Kwid eu não cheguei a alugar ainda não, tá? E é um carro que eu não vejo falar muito lá no grupo fechado também não. Eu sei que tem gente que tem ele alugado, mas eu não posso te dar um feedback quanto a ele, porque eu nunca aluguei, e não é como o Sandero, por exemplo, que eu também nunca aluguei, mas lá no grupo o pessoal compra muito e aluga bastante o Sandero e dá feedback lá, e eu já vejo que é sempre feedback positivo, né? Então o Kwid eu não posso te falar, beleza? O Cândido Bruno falou o seguinte: o Fiesta 2013 vale a pena? Acho barato? Eu tenho 3 Fiestas alugados, tá? E cara, é o seguinte, o Fiesta ele também é um bom carro, é um carro que é barato para comprar, né? É um carro que você consegue alugar também tranquilamente, mas ele é um carro que ele tem uma manutenção um pouquinho mais cara, tá? Não é nada absurdo, não é nada que você vai gastar muito dinheiro com manutenção, mas é mais cara que, por exemplo, um Palio, que um Uno, né, que um Gol, né? Então é assim, não é o carro perfeito, é o carro ideal, mas também não é um carro ruim. É a mesma coisa do Classic. Se você tiver com uma oportunidade muito boa para comprar, ou se você já tiver um Fiesta, vale a pena você alugar. E o bom do Fiesta é que é um carro fácil de comprar, né? Eu comprei esses 3 Fiestas muito rápido, assim, né? Não tive grandes problemas, achei logo um valor bom, uma quilometragem boa, né? Tem bastante Fiesta, pelo menos na época que eu estava vendo para comprar, tinha bastante Fiesta para vender, né? O que significa, por um lado, né, que para comprar é muito bom, mas de repente para revender você vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas serve sim, tá? E o Clio, é bom? Todos os seus carros usam GNV? O Clio, eu também nunca aluguei o Clio, mas já ouvi falar bem do Clio sim, tá? 2012 é bom, entra na maioria dos lugares. E respondendo sobre o GNV, sim, aqui no Rio de Janeiro, os carros precisam de GNV para rodar, porque aqui a gasolina e o álcool, o combustível líquido, ele é muito caro, né? Então aqui, se o motorista pegar um carro para dirigir e não tiver GNV, não vai valer muito a pena para ele vai gastar muito dinheiro com combustível, né? Então aqui no Rio tem que ter GNV. Agora não é em todo lugar que tem que ter GNV no carro não, tá? Por exemplo, São Paulo não precisa botar GNV para alugar o carro, as pessoas alugam sem GNV mesmo e dá certo, tá tudo bem, tá? Não bota GNV no seu carro para dar uma melhor opção para o motorista ou por causa de concorrência, nada disso, tá? A gente não está no momento de se preocupar com concorrência, não precisa investir um valor a mais desnecessário só para você ter mais facilidade para alugar o carro, não. É só ter paciência e não jogar esse dinheiro fora aí,
tá? E é de jogar dinheiro fora, porque depois na revenda esse GNV não vai te valer em absolutamente nada, tá? Então, primeiro ver se é preciso botar GNV, aí se for preciso, bota, e eu até indico botar o geração 3, que é o mais barato e funciona de qualquer jeito, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a participação de todo mundo, tá? Novamente, para mim é um prazer, cara, vir aqui na live responder a todos que me fazem essas perguntas, tá? Obrigado e agradeço por participar, fica bem mais fácil, fica bem mais leve, né? Eu vim aqui gravar esse vídeo, fazer essa live quando tem pessoas interessadas participando, tá? E é isso, se quiser falar comigo depois aí, é só me mandar um direct, tá? Que é o melhor jeito de falar comigo, e eu respondo lá sempre, tento sempre responder. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, vou encerrar agora por aqui e até a próxima. Valeu!